Como uma vila com menos de 10.000 habitantes se transforma na cidade mais influente da história da humanidade. Sem um grande rio, sem porto natural, sem cruzamento estratégico de rotas comerciais, apenas colinas calcárias áridas no deserto da Judéia. A Babilônia tinha o Eufrates, o Egito tinha um Nilo, Roma teria o Mediterrâneo, mas Jerusalém aparentemente não tinha nada. Ou assim parecia. Porque o que faltava a Jerusalém em vantagens geográficas sobrava em algo infinitamente mais poderoso: a escolha divina. Esta é a história de como uma pequena vila cananeia se tornou a cidade do próprio Deus, e por que compreender essa jornada transforma completamente a maneira como lemos a Bíblia. Sejamos francos sobre o que Jerusalém não era. Em seus primeiros dias, o assentamento ocupava cerca de 11 acres, com menos de 10.000 habitantes. Sua única fonte de água era uma nascente chamada Guion. Confiável, sim, mas insignificante quando comparada aos grandes rios que sustentavam as superpotências da antiguidade. E sua localização? Nada favorável sob qualquer análise. Situada nas colinas rochosas das terras altas da Judéia, Jerusalém estava distante da Via Maris, a grande rota costeira que ligava o Egito à Mesopotâmia. Também ficava longe da Estrada do Rei, no lado leste do Jordão. Comerciantes, exércitos e impérios simplesmente passavam ao largo. Pelos critérios urbanos da antiguidade, Jerusalém deveria ter permanecido irrelevante, apenas mais uma pequena cidade nas montanhas, esquecida pelo tempo. E, entanto, foi exatamente por isso que Deus a escolheu. Ao longo das Escrituras, vemos o mesmo padrão se repetir. Deus escolhe o improvável, o mais novo entre os irmãos, a mulher estéril, o profeta inseguro, a nação pequena, a aldeia esquecida. Ele não seleciona o que já é grandioso para torná-lo seu. Ele escolhe o que é desprezado e o transforma em grandeza. O que vamos analisar não são apenas 2.000 anos de acontecimentos. São 5 camadas sucessivas de santificação, cada uma construída sobre a anterior, até que essa colina aparentemente insignificante se tornasse o solo mais sagrado da terra. Primeira camada, um enigmático rei sacerdote chamado Melquisedeque. Segunda camada, a prova extrema da fé de um pai no Monte Moriá. Terceira camada, a conquista improvável realizada por um rei pastor. Quarta camada, a manifestação da presença de Deus. Quinta camada, o lugar onde o juízo se transformou em misericórdia. E, por fim, o momento em que o próprio céu desceu para habitar ali. Para entender por que Deus escolheu Jerusalém, precisamos voltar muito antes de Davi, antes mesmo de Israel existir como nação, a um encontro misterioso que plantou a primeira semente de santidade naquele solo. Por volta do ano 2000 a.C., Abraão, ainda chamado Abrão, havia acabado de realizar algo extraordinário. Seu sobrinho Ló fora capturado quando 4 reis poderosos do Oriente invadiram a região, conquistando tudo em seu caminho. Com apenas 318 homens treinados de sua própria casa, Abraão perseguiu esses exércitos, lançou um ataque noturno e recuperou Ló com todos os bens. Foi uma vitória impressionante contra todas as probabilidades. Abraão retornava para casa carregado de riquezas e honra. Tinha todo o direito de reivindicar a glória. Mas o que aconteceu em seguida mudaria o rumo da história. Ao passar pela região que mais tarde seria conhecida como Jerusalém, encontrou uma figura singular nas Escrituras. Seu nome era Melquisedeque, que em hebraico significa Rei da Justiça. Seu título era Rei de Salém, Rei da Paz. O que torna Melquisedeque extraordinário é que exercia 2 funções simultaneamente. Era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Nos séculos seguintes, essas funções seriam rigidamente separadas em Israel. Reis viriam da tribo de Judá, sacerdotes da tribo de Levi. Quando o rei Uzias tentou assumir funções sacerdotais, foi imediatamente punido com lepra. Mas ali, séculos antes da lei, estava um homem que reunia realeza e sacerdócio em uma só pessoa, um prenúncio de algo maior que ainda viria. Melquisedeque trouxe pão e vinho,
não como exigência de tributo, mas como gesto de bênção. Ele abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E Abraão respondeu entregando-lhe o dízimo de tudo. Imagine a cena. Abraão, recém-saído da batalha, coberto de poeira e exausto. Diante dele, não um conquistador exigindo submissão, mas um sacerdote oferecendo bênção. Pão, vinho, justiça, paz. Naquele momento, algo profundo foi estabelecido. Jerusalém tornou-se sagrada antes mesmo de existir um povo judeu para reivindicá-la. Sua santidade não começou com Israel, começou com a escolha de Deus. A primeira Jerusalém, camada cidade estava eterna, firmada. banhada em luz divina. Jerusalém como o Teu lugar propósito onde transcende realeza o e tempo. sacerdócio se encontram. Jerusalém, cidade Princípio eterna, que banhada em encontraria luz seu divina. cumprimento Teu pleno em propósito Cristo, transcende o tempo. chamado Rei dos Reis e nosso sumo sacerdote. Mas Deus ainda acrescentaria outra dimensão a essa história. Anos depois, Abraão e Sara receberam o filho prometido, Isaque. Então veio a ordem que abalou o coração do patriarca. Tome seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e vá para a região de Moriá. Ofereça-o em sacrifício no monte que eu lhe indicarei. A localização específica fazia parte do plano. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias para refletir, 3 dias ao lado do filho amado, sabendo o que o aguardava no final da jornada. Enquanto subiam o monte, Isaque carregava a lenha, Abraão levava o fogo e a faca. Então veio a pergunta que ecoa até hoje: Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? A resposta de Abraão foi fé em forma de profecia: Deus proverá o cordeiro. No topo do monte, o altar foi erguido, a faca se levantou, e no último instante a voz interrompeu o ato. Um carneiro apareceu preso pelos chifres, o substituto. Isaque viveu porque outro morreu em seu lugar. Séculos depois, em 2 Crônicas 3:1, lemos que Salomão construiu o templo exatamente no Monte Moriá, o mesmo local, o mesmo solo. O lugar onde um pai esteve disposto a entregar seu filho tornou-se o lugar onde incontáveis sacrifícios seriam oferecidos, todos apontando para o Cordeiro de Deus. A segunda camada estava estabelecida, Jerusalém como o lugar do sacrifício substitutivo, onde o próprio Deus provê o que salva. Durante cerca de 800 anos, aquela terra permaneceu sob domínio jebus, até que um rei pastor surgisse com um plano improvável. Quando Israel entrou na terra prometida sob a liderança de Josué, cidades fortificadas caíram, reis foram derrotados, mas Jerusalém, então chamada Jebus, permaneceu invicta. O próprio livro de Josué registra de forma direta: Judá não conseguiu expulsar os jebuses que habitavam Jerusalém. A cidade improvável continuava ali, pequena, aparentemente insignificante, aguardando o momento em que a próxima camada da história seria revelada. O livro de Juízes confirma esse fracasso. Os benjamitas não expulsaram os jebuseus. Por cerca de 400 anos, aquele enclave pagão permaneceu no coração da terra prometida, um lembrete constante de uma conquista incompleta. Todo israelita que passava por Jebus via a mesma cena: muralhas imponentes que pareciam desafiar o Deus de Israel. Por que não conseguiam tomá-la? A resposta estava no terreno. Jebus foi construída sobre uma crista estreita cercada por 3 vales profundos: o Cedron a leste, o Tiropeon a oeste e o Rinom ao sul. A própria topografia funcionava como defesa natural, criando barreiras antes mesmo que qualquer pedra fosse colocada. Atacar aquela cidade significava avançar morro acima, atravessando vales estreitos, praticamente uma sentença de morte. Havia ainda outro fator decisivo: a nascente de Gion. Os jebuseus haviam escavado túneis na rocha que permitiam acesso seguro à água de dentro da cidade. Um cerco prolongado seria inútil, eles poderiam resistir indefinidamente. Então surge Davi. Após 7 anos governando as tribos do sul a partir de Hebrom, Davi enfrentava um problema político delicado. As tribos do norte ainda tinham lealdade à memória de Saul, que era benjamita. Manter a capital em território de Judá aprofundaria a divisão.
Davi precisava de uma cidade neutra, que não pertencesse nem a Judá nem a Benjamim. Precisava de um centro que unificasse todo Israel. Jerusalém era ideal. Localizada na fronteira entre as duas tribos, não era oficialmente de nenhuma delas, porque ainda estava nas mãos dos jebuseus. Mas havia um obstáculo evidente: ninguém conseguia conquistá-la. Quando o exército de Davi se aproximou, os jebuseus zombaram. As escrituras registram sua provocação: vocês não entrarão aqui, até cegos e coxos podem impedir vocês. Era mais que arrogância militar, era desprezo pelo Deus de Israel. Davi respondeu com um desafio: quem conquistasse a cidade deveria atacar pelo Sinor, termo hebraico que indica o sistema de água. Séculos depois, em 1867, o explorador britânico Charles Warren descobriu um poço vertical escavado na rocha sob a antiga Jerusalém, conectado à fonte de Gion. Hoje conhecido como Poço de Warren, trata-se de um eixo quase vertical de cerca de 12 metros de altura. Foi por ali que os homens de Davi subiram. Imagine a cena: escuridão total, água fria correndo pelos tornozelos. Acima, 12 metros de rocha úmida e escorregadia. Joabe e seus homens avançando em silêncio absoluto. Um deslize significava morte certa. Soldados inimigos estavam acima, o abismo abaixo. Centímetro por centímetro, eles escalaram. Quando emergiram dentro das muralhas, a fortaleza considerada inexpugnável foi surpreendida, não por fora, mas por dentro. Os portões se abriram, o exército entrou. Em uma única noite, a cidade que parecia impossível de conquistar foi tomada. Davi imediatamente a chamou de Cidade de Davi. Iniciou grandes obras, construindo estruturas de sustentação em terraços para ampliar a área habitável na encosta íngreme. Hirão, rei de Tiro, enviou madeira de cedro e artesãos habilidosos. A terceira camada estava estabelecida. Jerusalém tornara-se a capital política do povo unido de Deus, o trono da dinastia davídica. Mas Davi ainda não havia concluído sua missão. Ele tinha o trono, tinha a cidade, mas faltava algo essencial. A Arca da Aliança, símbolo visível da presença de Deus, não estava em Jerusalém. Por mais de 20 anos, permanecera em Kiriat Jearim, praticamente esquecida após os acontecimentos registrados em 1 Samuel. Davi entendeu algo crucial: uma capital sem a presença de Deus é apenas mais uma cidade. Ele organizou uma grande celebração para trazer a arca. 30.000 homens escolhidos, cânticos, danças, celebração. Mas cometeram um erro grave. Em vez de seguir as instruções dadas por Deus, que determinavam que levitas consagrados carregassem a arca por meio de varas presas às argolas laterais, colocaram-na sobre uma carroça nova, como os filisteus haviam feito. Era prático, era eficiente, mas estava errado. Quando os bois tropeçaram e a arca quase caiu, Uzá estendeu a mão para segurá-la e morreu instantaneamente. A celebração cessou. A alegria de Davi transformou-se em temor. "Como poderá a arca do Senhor vir até mim?" perguntou ele. A arca foi levada para a casa de Obed-Edom. Durante 3 meses, permaneceu ali e algo notável aconteceu. Toda a casa foi abençoada. Davi compreendeu o erro, voltou às Escrituras. Descobriu que a obediência não pode ser substituída por entusiasmo. Boas intenções não anulam instruções claras. Na segunda tentativa, tudo foi feito corretamente. Levitas consagrados carregaram a arca como ordenado. Sacrifícios eram oferecidos a cada 6 passos. E Davi, o rei, o guerreiro, o líder nacional, tirou suas vestes reais e vestiu um simples efode de linho. Ele dançou com todas as suas forças diante do Senhor. Não foi um gesto protocolar, foi entrega total. Saltou, girou, celebrou sem reservas. Mical, filha de Saul, observava da janela. Desprezou-o. Quando ele voltou para casa, ela o criticou por se humilhar daquela maneira. A resposta de Davi ecoa até hoje: "Ainda me farei mais desprezível do que isso." Naquele dia, Jerusalém recebeu algo maior que poder político. Recebeu a presença manifesta de Deus. A 4ª camada estava completa. Jerusalém tornou-se morada da presença divina.
mas restava mais uma camada, e ela viria por meio de uma crise. Perto do fim de seu reinado, Davi cedeu ao orgulho, ordenou um censo militar. À primeira vista parecia prudente, um rei deveria conhecer seus recursos, mas a motivação estava errada. Davi começou a confiar em números, não em Deus. Até Joabe questionou: por que fazer isso? Por que trazer culpa sobre Israel? Mesmo assim, o censo foi realizado, e o juízo veio. Uma praga se espalhou, 70.000 homens morreram em 3 dias. O anjo destruidor avançou em direção a Jerusalém, espada erguida sobre a cidade. Davi viu a cena descrita nas Escrituras, o anjo entre céu e terra, espada estendida sobre a cidade. Em desespero, Davi clamou: eu pequei, eu sou o culpado. Estas são apenas ovelhas, que a tua mão caia sobre mim e sobre minha casa. Então Deus ordenou: basta, retira a tua mão. O anjo parou. E onde ele parou? Na eira de Araúna, o Jebuseu, no topo do Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaque séculos antes. O profeta Gade trouxe a instrução: construa ali um altar ao Senhor. Quando Davi se aproximou, Araúna ofereceu o terreno e os animais gratuitamente. Mas Davi respondeu com palavras que definem a verdadeira adoração: não oferecerei ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Ele comprou o lugar, ergueu o altar, ofereceu sacrifícios, e ali, onde a espada do juízo foi detida, a misericórdia triunfou. A 5ª camada estava estabelecida. Jerusalém tornou-se o lugar onde o juízo divino se encontra com a graça. O mesmo monte, o mesmo solo, camada sobre camada. De uma vilela improvável nas colinas áridas, a capital espiritual da história bíblica. Não por força, não por geografia, mas pela escolha soberana de Deus. Araúna ofereceu tudo: a terra, os bois para o sacrifício e a madeira para o fogo. Davi recusou. Suas palavras ecoam como um princípio eterno: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ele pagou o preço completo: 50 siclos de prata pela área imediata e 600 siclos de ouro por toda a região ao redor, conforme registrado em Crônicas. A verdadeira adoração tem custo. Davi entendeu isso. Construiu o altar, ofereceu os sacrifícios, e a praga cessou. Então declarou algo que moldaria o futuro: aqui será a casa do Senhor Deus, e aqui estará o altar de holocaustos para Israel. O local do templo não foi escolhido por planejamento urbano, nem por estratégia política. Foi determinado pela misericórdia divina. O exato ponto onde o juízo foi interrompido tornou-se o exato ponto onde os pecados seriam tratados por gerações. A espada pairava sobre Jerusalém. 70.000 haviam morrido. E então Deus disse: basta. Nem um passo à esquerda nem à direita. Ali o templo se ergueria. A 5ª camada estava completa. Jerusalém como o lugar onde a justiça de Deus encontra a misericórdia. Davi havia preparado tudo. Agora cabia a seu filho concluir a obra. Salomão iniciou a construção no 4º ano de seu reinado. Durante 7 anos, milhares trabalharam no projeto. 30.000 homens cortaram madeira no Líbano. 70.000 transportaram materiais. 80.000 extraíram pedras nas montanhas, supervisionados por 3.300 encarregados. O templo foi erguido no Monte Moriá. Media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, o dobro do tabernáculo. O interior foi revestido de ouro puro: paredes, piso, teto, altar. Grandes querubins estendiam suas asas sobre o lugar santíssimo. Há um detalhe que revela a reverência do processo. Durante a construção, nenhum martelo, nenhum cinzel, nenhuma ferramenta de ferro foi ouvido no local. As pedras eram talhadas nas creireiras e transportadas prontas. O templo se levantou em silêncio, como se cada etapa fosse um ato de devoção.
Após 7 anos, a obra estava concluída. No dia da dedicação, Salomão reuniu todo Israel. Os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança da cidade de Davi até o novo templo e a colocaram no lugar santíssimo, sobre as asas dos querubins. Então, Salomão se colocou diante do altar e orou. É a oração mais extensa registrada nas Escrituras. Ele pediu justiça, pediu perdão, intercedeu pelo povo. E fez algo surpreendente. Orou pelos estrangeiros, por aqueles que, ao ouvirem falar do nome do Senhor, viriam de terras distantes e orariam voltados para aquele templo. Ouça dos céus e atenda ao que o estrangeiro lhe pedir, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Desde o início, Jerusalém deveria ser mais que a capital de Israel. Deveria ser uma casa de oração para todas as nações. Quando Salomão terminou de orar, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem desceu, não como um símbolo abstrato, mas como manifestação visível da presença de Deus. Tão intensa que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. Fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício sobre o altar. A glória do Senhor encheu o templo. Naquele momento, a pequena vila sem rio, sem porto e sem rotas comerciais tornou-se o centro espiritual do mundo conhecido. O Deus que não pode ser contido pelos céus escolheu colocar o seu nome ali, naquela colina improvável. Veja o que havia sido construído. Um solo marcado pela bênção de Melquisedeque, o lugar onde Abraão aprendeu que Deus proveria o sacrifício. A cidade conquistada pela estratégia e coragem de Davi. O centro da adoração restaurada com a chegada da arca. O ponto exato onde o juízo foi interrompido. Tornou-se o exato ponto onde os pecados seriam tratados por gerações. A nova tornou-se a primeira. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifícios. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Jerusalém já não era mais a cidade de Davi, tornara-se o lugar associado ao nome de Deus na terra. E essa história não é apenas antiga, é pessoal. O mesmo Deus que transformou uma vila improvável em centro espiritual é o Deus que transforma vidas comuns em sua morada. Ele não procura grandeza aparente, não exige localização estratégica, prestígio ou vantagem. Ele procura disponibilidade. Assim como fez com Jerusalém, ele constrói camada após camada, ao longo do tempo, algo sagrado a partir do que o mundo considera insignificante. Mas a história não termina na glória de Salomão. Depois viriam a divisão do reino, a destruição por Babilônia, o exílio e o retorno. O templo que se ergueu em silêncio um dia cairia em chamas, preparando o caminho para algo ainda maior. Essa continuação fica para depois. Por enquanto, pense: qual dessas camadas mais fala ao seu coração? O encontro misterioso com Melquisedeque, a prova de fé de Abraão no Monte Moriá, a ousadia estratégica de Davi, a adoração intensa quando a arca chegou, ou o momento em que a glória de Deus encheu o templo? A jornada de Jerusalém revela um padrão. Deus escolhe, prepara, purifica e habita. E essa obra ainda continua.